Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui o nosso já tradicional giro de notícias, a maneira mais rápida, ágil e eficiente para você ficar por dentro do que acontece com a base, com as sereias, que não vão ser o tema de hoje, com os bastidores da Vila Belmiro, com tudo que vem acontecendo ao redor do estádio Urbano Caldeira. Então vem com a gente para saber um pouco mais sobre os resultados do Sub-15 e do Sub-17, empréstimo de um jogador, que vocês já devem saber, enfim, e novidades sobre a questão do estádio do Santos. Então vamos lá para o nosso giro de notícias, mas antes peço sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. E se você já é inscrito, muito obrigado a todos vocês que são inscritos. No mais, compartilhe, deixe um like, dá essa força e comente, diga o que você acha das notícias. O pessoal tem comentado e eu fico bastante feliz. Já avisando que eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira de noite, porque hoje, quando vocês estão vendo este vídeo, eu estou em viagem, possivelmente. Então, para agilizar já a vida, mas acho que não vai ter assim nenhuma, espero que não tenha nenhuma notícia bombástica. Se tiver, hoje de noite, no caso, quinta-feira de noite, eu faço algum vídeo rápido falando disso, mas acho que bombástico não vai ter nada. No mais, só a questão do pré-jogo, que fica para amanhã, sexta-feira. Começar falando então do Sub-15 e do Sub-17, né? Aquele campeonato paulista que é casado contra os meus adversários. O Sub-15 venceu o Mauaense por 6-0, lembrando que os dois já estavam classificados, então na verdade era mais para cumprir tabela. O Sub-15 bateu o adversário por 6-0. Os gols do time foram marcados por Matheus Xavier 2 vezes, Isaac 2 vezes, Luca Meirelles e Murilo. O time foi a campo com João Pedro, Lucas Jaime, depois Pietro Rian, João Alencar, João Nanias, depois Rafael Gonzaga e Vinícius Lira, depois Breno Bissoli. Murilo, Rian e depois Ligeiro e Pepe Firmino, depois Isaac. João Vitor e depois Pedro Padula. Matheus Xavier e Luca Meirelles, depois Fernando Pradella. Esse era o time do Rafael Bahia. Com essa goleada, o Santos classificou isolado na liderança com 21 pontos conquistados. E já vou falar sobre os próximos grupos, né, que o Santos Sub-15 e Sub-17 terão, porque eles também já estão definidos. Vamos falar do Sub-17, que venceu o Mauaense Sub-17 por 5-0. Com esse resultado chegou aos 18 pontos e também terminou a primeira fase isolado na liderança do grupo. Esse time, os gols foram marcados por David 3 vezes, Bernardo e Sherman. David, Bernardo e João Sherman. O técnico Helder Campos, né, levou o seguinte time como titular: Juliano, Cauã Souza, depois João Sherman, Lenin, depois Eliseu, Diego e Souza, Gustavo Henrique, Bernardo, depois Pedro Ian e Matheus Lima, Arthur, depois Eduardo Felipe, Rodrigo César, depois Pedro Amarante e David. Com esse resultado, os dois times estão classificados e já sabem seus adversários na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. O Sub-15 está no grupo 16, eu estou aqui lendo as notícias do Diário do Peixe, então fica o crédito ao excelente trabalho do Diário do Peixe. O Sub-15 está no grupo 16, ao lado de Ferroviária, Olímpia e Botafogo de Ribeirão Preto. O Sub-17 também está no grupo 16, mas ao lado de Ferroviária, Barretos e Tanabi. Então, deixa eu só ver uma coisa. Os dois primeiros colocados se classificam e aí vão ter mais 8 grupos, são 32 equipes, então 8 grupos de 4 times cada, que daí vai ter também um turno e retorno, e os dois primeiros de cada grupo vão avançar depois, e aí vai ter 16 times com 4 grupos de 4, que também vai ter turno e retorno, e aí depois vai ter mata-mata. Depois, quando tiverem 8 times só sobrando, vai ter mata-mata, certo? Então o Sub-15 já sabe até as suas datas. Então dia 18 de junho pega o Olímpia, todos os jogos sábado 9 da manhã. 18 de junho o Olímpia, 25 de junho o Botafogo de Ribeirão Preto, 2 de julho a Ferroviária, e aí começa o turno, 9 de julho Ferroviária, 6 de agosto, então um intervalo aí, o Botafogo de Ribeirão Preto, e fecha 13 de agosto contra o Olímpia. O Sub-17 vai coincidir os dias da Ferroviária, mas vai ter o Barretos, dia 18 de junho, o Tanabi, dia 25, aí Ferroviária dia 2, Ferroviária dia 9 de julho, Tanabi dia 6 de agosto e Barretos dia 13 de agosto. Então, que o Sub-15 e o Sub-17 continuem aí num excelente desempenho, torcemos muito para que
a base venha forte, né? Já está mostrando um bom trabalho no Sub-20, que continuem assim no Sub-15 e no Sub-17. Uma notícia aqui que acabou repercutindo bastante, a gente pode dar até uma discutida sobre isso, é o empréstimo de Gabriel Pirani. O Cuiabá anunciou oficialmente o empréstimo do jogador, que vai ficar lá até o final de 2022. Acho muito interessante. O Pirani que não vinha sendo aproveitado e acabou perdendo espaço, inclusive para o Bruno Oliveira. Apesar dele ter entrado no jogo contra o Internacional, que ele fez inclusive uma jogada, ele não vinha sendo tão aproveitado, né? E é um cara que eu acho, um jogador que eu acho que tem um potencial, mas falta a tão famigerada intensidade. Acho que vai ser interessante. A gente sempre fica com aquela esperança dele ser o novo Wesley. Todo jogador que é emprestado, a gente fica com esperança que seja aí um Wesley, que não estava sendo bem aproveitado no Santos, foi emprestado para o Atlético Paranaense, na época Atlético Paranaense, e voltou excelente. Também nunca mais jogou aquele futebol que ele jogou no Santos. Vamos torcer para o Pirani com ritmo de jogo, né, com mais jogos, entrando em atuação contra times da Série A, consiga aí, não sei, se fortalecer, talvez mentalmente, talvez fisicamente, ganhar essa intensidade que precisa para jogar no Santos, né? Acho que é importante essa notícia nesse sentido. Então, boa sorte pro Pirani. Se ele indo bem, é bom pro Santos também. Talvez ele fosse ter chance no Santos pela falta de meio de campo, mas eu até acho que não, porque meio que já está definido, agora acho que está definido que vai ser o Johan Julio e o Bruno Oliveira, quando o Bustos jogar com esse meio campo, porque também tem isso, né? O Bustos gosta mais do 4-3-3, só que ele tem colocado o Goulart também às vezes, né? E colocado o Johan Julio de ponta. Acho que vai ser bom pro Pirani ganhar esse espaço e eu acho que ele não vai fazer tanta falta assim. Talvez o Lucas Barbosa possa ser mais aproveitado também e tá na frente dele na fila. Então a melhor das sortes pro Pirani é que ele volte muito bem, que ele volte cada vez melhor. Eu vou colocar aqui uma notícia interessante. O Diário do Peixe também fala que o Santos teve um superávit de 3,4 milhões no primeiro trimestre de 2022. Tava orçado que seria um superávit de 16,4 milhões, então é impressionante, na verdade, essas quantias. Mas eu queria juntar essa notícia com uma outra, que também do Diário do Peixe. Rescisões de Kleber Reis e Lucas Venuto custaram quase 3 milhões ao Santos. Isso aqui é pra gente entender uma coisa, como é difícil montar elenco, como é difícil contratar. Eu acho que o Santos precisa investir mais ainda nessa questão de scout, de olheiros, né, de perceber jogadores, como foi o caso do Rodrigo Fernandes, porque vejam como o Santos teve esses 3,4 de superávit, que não é ruim, assim, pelo menos o Santos teve superávit, né, não saiu no prejuízo, superávit é tipo lucro, mas quase todo esse dinheiro já foi para rescindir com o Lucas Venuto e com o Kleber Reis. E aí a gente cai naquela coisa de todo mundo falar assim, tipo, olha só, o Angulo e o Ricardo Goulart, né? Os dois juntos dá tipo 1 milhão em salário. Manda os dois embora e traz tipo 3 caras a 330 mil de salário. Só que depois de você cometer o erro de contratar, não é que eu esteja falando que os dois foram um erro especificamente, apesar do Goulart tá fazendo força para fazer se valer, e o Angulo também, mas é por uma questão de que não é fácil se livrar desses contratos. Então pense que o Kleber Reis, que ficou muito tempo sem jogar no Santos, somado ao Lucas Venuto, que quase nunca jogou no Santos, somaram aí quase 3 milhões de reais de preju. Então, por isso que a gente ressalta aqui a importância de conseguir esses empréstimos que nem do Pirani, e principalmente de você, quando for trazer um jogador, e aí a gente volta na questão do Maranhão, né? Não trazer o jogador por um contrato muito longo, porque para se livrar dele depois, caso ele não corresponda, é prejuízo. Então eu espero que o Santos esteja trabalhando nesse sentido, porque afinal de contas muita coisa envolve a contratação de jogador, né? Tem influência de empresário, sem contar coisas assim que a gente prefere até não ficar olhando tanto, mas que, até porque não tem provas, mas que possivelmente acontecem, influência de bastidores e tal. É importante que o Santos observe isso melhor para que, quando for fazer um contrato, que seja bastante estudada a vinda de um jogador.
Tem uma outra notícia que eu não vou falar aqui porque eu não tenho exatamente aqui uma noção, mas tem a ver com o fato do Santos ter conseguido se livrar de um processo, né, vencer um processo e se manter como isento de impostos. Eu acho essa notícia interessante. Foi um processo do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando que o Santos se enquadraria como uma entidade comercial, não teria direito à isenção e teria que pagar um retroativo de 2011 e 2012, que daria 35 milhões de reais. O Santos conseguiu provar que é uma associação sem fins lucrativos, então manteve-se isento. Essa notícia é interessante, na verdade, para a gente trazer a discussão da SAF em questão, porque a SAF não vai ser uma entidade sem fins lucrativos. A SAF não vai ser mais um clube, vai ser uma empresa tem fins lucrativos. Então, também é um elemento para você levar em conta quando for fazer a discussão da SAF. Você perde alguns benefícios. Eu nem acho que esses benefícios na questão do futebol sejam totalmente corretas, mas isso é uma outra discussão. Eu não acho que ainda exista os clubes de futebol como entidades sem fins lucrativos propriamente dita. Mas, já que existe, inclusive, essa transição para a SAF, e é uma coisa muito específica de clubes de futebol, acho que não precisamos falar disso neste momento, mas achei interessante trazer isso só para nós pensarmos nisso também quando formos falar de SAF. E falando um pouco sobre a Arena, eu vou dar aqui algumas notícias, mas tudo gira em torno da mesma situação. Então, o Diário do Peixe dá aqui que Santos e Flamengo deve ser confirmado em Barueri, dia 3 de julho, com transmissão da Rede Globo. Era um jogo que estava marcado para o sábado, dia 2, às 19 horas, horário de Brasília e de Santos, mas que deve mudar, ainda não foi confirmado, acho, mas eu confio plenamente no Diário do Peixe, deve mudar para o dia 3 de julho, às 16 horas, com transmissão da TV Globo. E seria em Barueri, assim como foi o jogo contra o Ceará. Inclusive, deve ser alterado, pois a CBF mudou a partida entre Palmeiras e Atlético para as 9 horas do sábado. Não sei por que exatamente. Mas então, se o Palmeiras vai jogar no sábado, então o Santos talvez vá para o domingo. Eu caso essa notícia com uma outra que o Diário do Peixe também dá, que é: gramado da Arena Barueri passa por reforma para receber jogos do Santos. Então, houve críticas em relação ao gramado no jogo contra o Ceará do Santos. E então, interessante que não vai ter jogos na Arena Barueri para que tenha essa revitalização. E isso disse o Tom Moisés, secretário de Esportes de Barueri. E o jogo que vai marcar a abertura do novo gramado seria esse entre Santos e Flamengo, exatamente o jogo do dia 3 de julho. Trouxe todas essas notícias porque o lance dá aqui que teve a reunião entre W Torre e Santos e a prefeitura. Então parece que tanto o Santos quanto a W Torre saíram otimistas da viabilização da construção. Então tudo isso junto, né, uma reforma do gramado de Barueri, essa notícia da reunião com a W Torre, parece que o estádio, ainda que lentamente, vai se aproximando, o novo estádio, a nova arena em Santos, vai se aproximando de uma realidade, de alguma coisa mais concreta, pelo menos. Então, acho que podemos esperar assim, algumas notícias, talvez não para as próximas semanas, mas para o segundo semestre aí, de algo mais concreto com relação à nova arena em Santos. E outra notícia, dessa vez do Estadão, que também repercutiu um pouco, achei interessante, que eu nunca vou saber, é que o Santos estaria estudando uma parceria com a Portuguesa para mandar jogos no Canindé. No caso do Canindé, especificamente, isso envolveria um custo desembolsado pelo Santos para que tivesse assim uma reforma no gramado, enfim, e que o Santos conseguisse mandar os jogos lá. Então aqui teve uma reunião. A pauta foi colocada pelo presidente Andrés Rueda, que teve um comentário sobre a possibilidade de parceria com a Portuguesa para utilizar o estádio do Canindé pelo período de 3 a 5 anos, mediante contrapartida. Que é mais ou menos esse período em que o Santos estaria com a reforma, com a construção da nova arena. Então também é um indício de que esteja vindo essa nova arena.
e que o Santos está procurando opções e enxerga o Canindé como uma possibilidade. Acho interessante, não sei se totalmente no sentido de que a Portuguesa vai jogar, por exemplo, o Paulistão A1 ano que vem. Então a gente vislumbra a possibilidade da Portuguesa também precisar do estádio para mandar seus jogos, mas é um estádio muito bom no sentido de localização. Uma reclamação que existe muito com relação à Arena Barueri é que ela é de difícil acesso, é distante, porque, enfim, não é em São Paulo, capital, é na Grande São Paulo, mas precisa pegar trem. E o Canindé é extremamente fácil de chegar, inclusive, assim, se eu pegar um ônibus em Curitiba, o trajeto do ônibus eu sair na rodoviária do Tietê, que é do lado do Canindé. Assim, eu poderia, com um pouco de empenho e dinheiro, poderia sair de Curitiba, chegar lá, assistir o jogo e voltar, bem calculado, porque sai ônibus toda hora de Curitiba para São Paulo e vice-versa. E seria bastante possível, porque o ônibus chega exatamente do lado do estádio, que inclusive é um terminal de metrô muito grande, né? O terminal do Tietê. Tem conexão assim, de outras linhas. Então, nesse sentido, seria muito interessante o Canindé. E é bom que se discuta isso, como eu disse, né? As possibilidades da Arena Barueri ou do estádio do Canindé são possibilidades que o Santos tenha que vislumbrar. Acho interessante que já comece a pensar nisso. E o fato de estar correndo atrás dessas opções indica que sim, estamos otimistas com relação ao novo estádio. Ou é uma grande cortina de fumaça, mas eu acho que não é. Prefiro acreditar que não, que a Arena está caminhando, que as reuniões estão sendo realmente otimistas nesse sentido. Certo, pessoal? Então, este foi o nosso giro de notícias. Falamos aí de Gabriel Pirani, de base, de estádio novo. Vamos ver se esta próxima semana nos traz aí novidades boas nestes aspectos. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Lembrando que amanhã é sexta-feira e o Santos joga sábado, de modo que amanhã tem pré-jogo dos meninos de Fora da Vila, se tudo der certo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, dá essa ajuda. Muito obrigado a todos os inscritos. Muito obrigado a todos que compartilham e deixam o like. E principalmente aos que comentam e conversam com a gente, interagem com a gente. Certo, pessoal? Então, amanhã, pré-jogo, mais um jogo do Santos, jogo na Vila, jogo importante, que vem aí mais 3 pontos para o Santos ir mais tranquilo para essa sequência duríssima que vai ter aí depois, com Copa do Brasil, com Clássico, com Sul-Americano, enfim, que o Santos consiga manter esse desempenho bom e os resultados ainda melhores. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Um bom feriado a todos que estão assistindo e pra cima deles. Abraço!